A paz do Senhor Jesus, mais uma meditação. Ontem nós fizemos do 2 Timóteo capítulo 3. E hoje, dando continuidade, o último capítulo das duas cartas de Paulo ao jovem Timóteo. Então esse é o último capítulo dessas duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier estabelecer seu reino. Pregues a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e bom ensino. O apóstolo Paulo agora ele fala para Timóteo: Timóteo, conjuro solenemente. O apóstolo Paulo coloca Deus e Jesus Cristo como testemunha da recomendação para ele, para que ele pregue a palavra, que há de julgar os vivos e os mortos. Tudo que nós pregarmos fora da palavra, vamos ser julgados. Então Paulo ele invoca a presença de Deus e de Jesus Cristo para Timóteo pregar a palavra, porque Deus vai julgar, Jesus Cristo. Eu posso vir aqui pregar um evangelho falso, um evangelho que vai enganar as pessoas, um evangelho com meias verdades, com fermento, só que eu vou ser julgado diante de Deus pelas mentiras que eu preguei. E Paulo fala para ele: você esteja preparado. Nós temos que pregar o evangelho a todo momento, toda hora, todo momento, qualquer oportunidade. Olha que ele fala, seja favorável ou não, nós temos que estar pregando o verdadeiro evangelho. E ele fala que nós corrija, repreenda e encoraja com toda a paciência e bom ensino. Hoje, infelizmente, as pessoas estão não tem mais o corrige dentro das igrejas, o repreende e encoraja. Tem uma passa a mão na cabeça, tem um negócio de que você não pode falar a verdade, que vai ofender as pessoas. Não, eu não posso pregar a verdade, porque se eu pregar a verdade, aquela pessoa vai deixar de ser dizimista, vai deixar de dar uma oferta. Às vezes não quer pregar a verdade porque tem um monte de gente no segundo casamento, terceiro dentro dos templos, pessoas do homossexualismo. Arrancaram hoje o encorajam, o repreendem, o corrige. Com isso estão levando multidões para o inferno. Multidão. Jesus Cristo vai julgar. Lembre-se de uma coisa: se eu estiver ensinando errado, eu vou ser julgado por ele, que há de julgar. Paulo falou, na presença de Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ninguém vai escapar naquele dia. O pastor que inventou mentira, que não pregou a verdade, que pregou engano, ensinou errado, vai estar lá, não vai escapar. Nesses tempos de apostasia, nós temos que pregar a verdade, não é mentira. Versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que digam aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás dos mitos. Olha só, esse tempo já chegou. Ele não vai vir, ele já chegou. As pessoas não vão querer escutar o santo ensino. As pessoas não vão odiar a palavra, não vão querer ouvir a verdade. Hoje estamos vivendo num tempo de pessoas que têm comichões nos ouvidos. E essas pessoas seguirão seus próprios desejos. Eles vão buscar pessoas que vai falar aquilo que agrada o ouvido delas. Você vê aí igreja gay. Hoje tem igreja gay, porque as pessoas não querem abandonar o homossexualismo, então junta para vocês mestres. Tem igreja de avarento, igreja de maconheiro, tem igreja de todos os gostos para as pessoas.
Porque elas não querem ter compromisso com a verdade. As pessoas são escravas de homens. E elas são escravas de homens e dos seus desejos. E elas vão estar procurando pessoas que falem aquilo que agrade elas. Hoje as pessoas eles gostam do que agrada. Querem ouvir o que a massa quer. Não a verdade da palavra. Quando você prega hoje contra o amor ao dinheiro, as igrejas ficam iradas, porque elas estão correndo atrás do dinheiro. Os pastores não querem pregar a verdade. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Você não ouve mais uma pregação do inferno no templo. Você não ouve mais uma pregação sobre o fim dos tempos, repreendendo o pecado, exortando sobre o tormento eterno, mas sim uma fábula, um mito. Eles vão correr atrás de fábulas. Eles vão rejeitar a verdade. Como nós lemos no capítulo anterior, são tempos difíceis. As pessoas vão desejar ouvir os mitos. Quantas pessoas acreditando em imagem e escultura? Quantas pessoas acreditando em Aparecida, Maria, que Maria salva? Seguindo o catolicismo romano, que é uma doutrina de demônios. Seguindo Allan Kardec. Seguindo os orixás da macumba. Seguindo igrejas falsas. Vão correr atrás dos mitos, são fábulas. Como que eu posso acreditar num objeto de madeira, de gesso, pode me salvar? É uma questão de inteligência. Quando o católico vira para mim, o espírita, o evangélico, fala, não, é o mesmo Deus, é um Deus só para todo mundo, ele ama todo mundo. Não, o Deus que eu prego, o Deus dessa palavra que está aqui na minha mesa, ele não tolera mentira, ele não tolera o engano, ele não tolera dividir a imagem dele, dividir a glória dele com a imagem de escultura, com homens, com mitos. Você vê um dos mitos hoje no Brasil é a Aparecida. As pessoas acreditam que aquela imagem que pegou do rio, corpo de um lado, cabeça do outro, fez aquele milagre, e os padres canonizam, e as pessoas, aquela multidão sendo enganada. Aquela multidão entrando também no tempo de Salomão, do Edir Macedo, sendo enganada, acreditando que vão ser prósperos, que vão ter dinheiro, vão ter riqueza. Com isso as pessoas são levadas de rodão para o inferno. Olha no versículo 4 do capítulo 4, fala, rejeitarão a verdade e vão correr atrás dos mitos, das mentiras. O povo vai desejar ouvir mentira. Eles vão rejeitar a verdade. Esses tempos não vai vir, irmãos. Esses tempos já chegou. Ele já está aí para nós. E nós só vamos vencer esses tempos maus se nós viver essa verdade. Porque no dia do juízo Deus vai julgar, e Jesus Cristo nós, os vivos e os mortos. Então pense bem, você pastor que às vezes vai assistir esse vídeo, você missionário, você pregador, obreiro, que pregam mentira e fábulas, fica inventando coisas lorotas nos altares e não quer corrigir nem repreender, você vai ser julgado e vai ser lançado fora. Versículo 5: você, porém, deve manter sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar boas novas, realize todo o ministério que foi confiado. Timóteo, você vai pregar a verdade, você vai anunciar a verdade, você vai trazer o povo ao arrependimento, um povo para Deus, você vai trazer o povo se humilhar diante de Deus, mas só que você vai sofrer. Não tenha medo, mas você vai sofrer. Trabalhe para anunciar boas obras, boas novas. Temos que trabalhar para proclamar o Evangelho, realizar o ministério que foi confiado. Qual que é o ministério confiado a todo cristão? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Só. Nós temos como ministro do Evangelho pregar o que Deus mandou, trabalhar para Ele, mas vamos sofrer. As pessoas não vão compreender a verdade, não vão querer ouvir a verdade, mas não interessa, nós temos que pregar, eles gostem ou não. A minha opinião e a sua opinião não serve de nada, não presta para nada. O que serve é o que está escrito aqui. Eu acho, eu penso,
Não. Tá escrito aqui. Que o pastor tal falou, ele tem uma linha teológica assim, sabe? Não, o que importa tá aqui. A opinião das pessoas não me interessa. O que interessa é o que está escrito. Versículo 6. Quanto a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles com grande expectativa aguardam a sua vinda. Estava para ser morto, o apóstolo Paulo ia ser morto, né? E ele já falou, a minha vida foi derramada como oferta. Vê que coisa maravilhosa, ele entregou a vida por amor ao Evangelho. A vida dele foi como uma oferta para Deus. Paulo não tinha medo de morrer, não tinha medo de desagradar as pessoas. Ele pregava a verdade e ele falou, o tempo da minha morte se aproxima. Ele já ia ser morto, ia ser degolado, decapitado, não sei. Ele já sabia que o fim dele já tinha chegado. E ele fala que ele lutou o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Nós temos que permanecer fiel até o fim, para poder receber a coroa da vida. E ele estava esperando a coroa da justiça, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará na sua volta. Mas ele fala também não só para ele, mas para aqueles que aguardam a sua vinda. Irmãos, se as pessoas soubessem como é maravilhoso você pregar o Evangelho verdadeiro para Jesus. Eu sei que é luta, dificuldade, é empecilhos, mas se você soubesse a alegria que está no coração de você pregar a verdade, você viver a verdade, ser fiel a Ele. Paulo foi fiel a Deus até o fim. Então agora ele já estava sentindo já que a partida dele já tinha terminado nessa terra. Isso que eu falo para nós, irmãos, nós temos que pregar a verdade, viver essa verdade. Esse mundo está morto, esse mundo não tem conselho nenhum para dar. Esse mundo não tem conselho, irmão, está morto no diabo. Todas as coisas que esse mundo nos oferece está morto. Prostituição, adultério, fornicação, bebedeiras, roubo, mentira e assim vai. O justo juiz dará o prêmio. Mas para aqueles que seguem os mitos, vão receber o castigo eterno. Para aqueles que rejeitaram a palavra, rejeitaram a verdade, não foram fiéis até o fim, resta o castigo eterno, porque Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, nós temos que ser fiel. Apocalipse 13 fala assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, temos que ser fiéis a Deus. E Paulo foi fiel até o final da vida dele. Foi super fiel a Deus até a morte. Ele já estava aguardando uma vida do outro lado já. Versículo 9. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida. Foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele será útil no ministério. Enviei Tico e Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Agora ele fala para Timóteo, Timóteo, quando você vir me visitar, vem assim que puder, mais rápido, porque Paulo já estava para ser morto. Já estava se despedindo, né? Demas abandonou ele. Esse homem abandonou ele. E ele fala, pois ama as coisas dessa vida. Esse homem abandonou Paulo ali e foi porque ele estava com o coração nessa vida. E ele fala de outro também, Crescente, foi embora para a Galácia, Tito foi indo. Só estava Lucas acompanhando ele. Lucas foi o que escreveu o livro de Atos. E ele fala para trazer Marcos.
pois ele será útil no ministério. Mesmo em cadeias, Paulo ainda pregava o evangelho. Mesmo em cadeias, Paulo pregava o evangelho, você acredita? Mesmo em situação de prisão. E ele pede para Timóteo trazer a capa dele em Carpo e também os livros, especialmente os pergaminhos, porque Paulo estava escrevendo as cartas para a igreja. Nós temos que ser como Lucas, que foi fiel ali com Paulo ali, não como Demas, que amou as coisas dessa vida. Não podemos amar, irmãos, as coisas dessa vida, porque esse mundo passa. Versículo 14. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente tudo que dissemos. Esse Alexandre aqui, com certeza, era um homem que fabricava estátua. Trabalha com cobre, prejudicou muito a vida de Paulo, torturou ele, com certeza, se opôs ao evangelho, porque você vê os adoradores de imagem, de escultura, eles odeiam a verdade. Quem adora Aparecido odeia a verdade, porque não conhece as escrituras. Então é o que Paulo falou, ele prejudicou muito, e o Senhor vai julgar ele. Ele se opôs. Olha só que Paulo falou para ele no versículo 15, tome cuidado, Timóteo, porque ele se opôs fortemente ao que dissemos. Você vê as pessoas se opondo à verdade e apoiando a mentira. E esses tempos chegou, irmão. As pessoas vão apoiar as fábulas, vão apoiar os mitos do que querer a verdade. As pessoas são cegas tendo visão. E esse homem que trabalha com artifício de cobre prejudicou muito Paulo. Olha só, irmãos. E ele recomendou Timóteo tomar cuidado com ele. Porque os filhos do diabo, eles odeiam a verdade, eles gostam de escutar mentira, eles gostam de acender vela para demônio, eles gostam de ir atrás de Aparecida, de fazer campanha em igreja, eles não querem a palavra da vida eterna, eles não querem isso. Porque essa geração está sendo preparada para adorar o anticristo. Versículo 16. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Me deu força para que pudesse anunciar boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrou de todo aquele ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Olha só que Paulo falou. Ele foi levado perante o juiz. Qual que era o crime de Paulo, irmãos? Pregar o evangelho. E Jesus falou para nós, quando vocês forem perante tribunais, juízes, te levarem, não se preocupe. O Espírito Santo vai falar através de você. Só que Paulo falou que todos abandonou ele. Na hora das diversidades, todos abandonou. Mas olha quem estava do lado dele. Versículo 17. O Senhor permaneceu ao meu lado. Me deu forças para que eu pudesse anunciar boas novas plenamente. Irmãos, o Senhor é a melhor companhia nossa. Os meus evangelismos, irmão, praticamente 98% é sozinho. Porque eu não preciso de homens, eu preciso do Senhor do meu lado. Se eu tenho o Senhor do meu lado, eu não preciso de anjo, eu tenho o Senhor. E o Deus deu força para ele. Enquanto muitos abandonaram ele, fugiram, Deus deu força para ele anunciar boas novas. O Senhor dá força. Ontem eu estava vendo, e só esse ano de pregações, tirando vídeos, só de lives que eu preguei, foi mais de 200 pregações no estado de São Paulo, nas cidades. Quem deu força? A minha força do braço? Para viajar, pegar a estrada, chuva, tomei tanta chuva, dificuldade. A moto, não teve um tempo que o motor foi embora, já era. Chuva, raios, tempestade, perseguições, ameaças de morte.
falta de recurso, calor intenso, cansei de pregar em calor intenso, chuva. Estou falando só esse ano. Mas quem que estava do meu lado, me acompanhando em todos os momentos? Homem, não. Mulher, não. O Senhor permaneceu comigo, assim como Ele permaneceu com Paulo, para anunciar plenamente as boas novas. E Ele fala a fim de que os gentios ouvissem. Ele me livrou da boca do leão, de Satanás, e me livrará dos ataques do maligno, e me levará em segurança para o reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Deus livra nós de todos os ataques, irmãos, do diabo, e vai levar nós em segurança. Olha, Paulo já estava para o reino celestial. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Não precisamos de homens ao nosso lado, precisamos do Senhor para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Seja a glória para todo sempre a Deus. Amém. Glória e honra a Ele. No versículo 19: envie minhas saudações a Priscila e a Áquila, a família de Onicéforo. Erasto ficou em Coríntio, deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui no inverno. Eubulo manda lembranças. E também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça seja com todos vocês. Essa é a despedida de Paulo. Ele ia morrer. Ele não ia morrer, né? Ele ia ser morto, diferente. Paulo não estava deitado numa cama se despedindo. Paulo não estava com a doença e se despedindo. Não, Paulo ia ser morto. Você imagina? Ia ser morto por pregar o evangelho. Ele já estava mandando as despedidas já para esse monte de pessoas aqui, porque a partida dele já estava próxima. Nós temos que viver, irmãos, como Paulo. Ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Para que possamos herdar a vida eterna. Para que possamos herdar a vida eterna. Vamos ser fiel nos tempos de apostasia. Vamos ser fiel à palavra de Deus para que podemos herdar esse reino celestial. Para que possamos herdar esse reino celestial. Então, nós lemos aqui segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Acabamos as cartas de Timóteo. Vou estar orando para ver qual livro vou estar fazendo. Amém? Se você não acompanhou desde o início as cartas de Timóteo, só você ir na playlist do canal. E tem outros livros também que já estão prontos lá já. Todo momento, leia as escrituras, busque a Deus para você encontrar a vida eterna. Tem que obedecer o que está escrito aqui. Porque Jesus Cristo e Deus e Jesus Cristo há de julgar nós. Na vinda dele, na manifestação da vinda dele. E ele manda a gente pregar a verdade para poder ter vida eterna. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês e nos guarde. Lembrando, vou estar orando para qual livro eu vou fazer. Que Deus abençoe em nome de Jesus.